o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Mais uma vez, nos reunimos em nome de Jesus e em nome de Deus para fazer o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. E para iniciar essa nossa tarefa, vamos fazer a leitura de uma página que é do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Lição 40. No momento em que desprezamos a fraternidade, plantamos muitos dos espinhos que hoje surgem em nossa vida em forma de problemas dos mais variados. A fraternidade não é apenas um lembrete que Jesus deixou. É uma lei espiritual que rege a nossa vida, pois visa estabelecer o equilíbrio das relações humanas. Quando deixamos de ser fraternos, isto é, deixamos de tratar o próximo como nosso irmão, estamos mergulhando em zonas de desequilíbrio e os problemas que fatalmente surgirão em nossa vida funcionam como mecanismos de alerta para que regressemos o quanto antes ao caminho da fraternidade. E neste caminho, o exercício do perdão, da tolerância e da caridade são práticas de amparo a nós mesmos. Então, que nesse momento nós possamos direcionar as nossas preces a Jesus, o Mestre querido, e a Deus, nosso Pai. Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, nos reunimos em Teu nome, Jesus, e em nome de Deus, para estudar o Evangelho à luz do Espiritismo. Pedimos, Jesus, as Tuas bênçãos, a Deus, nosso Pai, a Sua misericórdia, que possamos receber dos Espíritos benfeitores a orientação, a influenciação, a intuição necessária ao entendimento da mensagem que nos será passada hoje aqui. Que possamos, Jesus querido, em Teu nome, em nome de Deus nosso Pai, iniciar essa nossa tarefa. Que assim seja. Bom, minhas irmãs, meus irmãos, o nosso assunto dessa noite é o emprego da fortuna. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. E temos o item 11, 12 e 13 como base do nosso estudo. E a gente está falando de emprego de fortuna, o emprego da fortuna. Mas eu vou pedir licença a vocês e utilizar o Livro dos Espíritos. E eu vou começar pela questão 811, que diz assim: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E os espíritos respondem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ou seja, os espíritos nos mostram e revelam que vivemos num planeta de provas e expiações. E se vivemos num planeta de provas e expiações, temos espíritos em diferentes estágios de evolução, e esses espíritos precisam de provas diferentes para os seus estágios diferentes de evolução. Se todos vivessem da mesma forma, se todos vivessem no mesmo pé de igualdade, como utopicamente gostaríamos que acontecesse, que todos vivessem com as fortunas divididas, com as riquezas divididas, não teríamos como provar esses espíritos em diferentes situações. E nem todos estariam preparados para viver, logicamente, as mesmas situações. Será que todos teriam condições de administrar grandes riquezas? Aquele que tivesse a sua parte dividida, será que ele conseguiria gerar mais riqueza para continuar se mantendo naquela encarnação? Então seria
um ponto mais difícil, mais complicado, lógico que existem contradições, eu estou falando, mas vai haver pessoas pensando, não, poderíamos dividir as riquezas e tudo mais, e socialmente isso seria viável. Mas aqui a gente está mostrando uma outra situação que os Espíritos nos mostram, que nós não estamos no mesmo pé de igualdade. Igualdade sim, porque somos todos filhos de Deus, criados por Deus, simples e ignorantes, só que cada um de nós está caminhando num determinado estágio de evolução. Então, cada um está precisando de uma prova diversificada, né, diferente da do outro, para poder se encaminhar rumo ao progresso, fazer as suas melhorias particulares, as suas melhorias pessoais, tá? E mais adiante, ainda para fundamentar mais o assunto, vamos às perguntas 814 e 815 do Livro dos Espíritos, que fala assim, a 814, Kardec pergunta o seguinte: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E aí os Espíritos mostram exatamente isso, para experimentá-los de formas diferentes, de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Imagina só, até mesmo escolhendo o determinado tipo de prova, nós acabamos, muitas vezes, sucumbindo, não conseguindo passar por esse teste com sucesso, com vamos dizer, a nota ideal para a nossa evolução. Precisamos ser experimentados de modos diferentes. Então, se nós somos reencarnacionistas, acreditamos nas vidas sucessivas, e aí nós sabemos que podemos ter vivido uma vida de abastança em determinado momento, sem sentir a necessidade de nada, e outras vezes podemos ter vivido a falta de tudo, a miséria, a desgraça, termos vivido em ambientes insalubres por conta dessa miséria extrema. E aí vamos vivendo situações diferenciadas, vamos vivendo essas situações diferentes, com o objetivo de experimentarmos situações diferentes, ver como é que nós nos saímos nessas situações. E isso vai nos fortalecendo como espíritos, vai fortalecendo o nosso caráter. Nós vamos começando a nos entender em um lugar e outro. Vamos entendendo e começando a ter a empatia por aquele que vive de tal forma que eu não vivo naquele momento agora. Na pergunta 815, Kardec pergunta qual das duas provas é mais terrível, a da riqueza ou a da desgraça, da miséria, da falta de tudo? E aí os Espíritos respondem o seguinte: tanto uma quanto outra. E aí, de repente, a gente esperava ouvir o seguinte, que a prova da riqueza fosse melhor do que a prova da miséria, do que a prova da pobreza. Mas não é isso que acontece. Ambas as provas são provas difíceis, são provas pelas quais o espírito precisa passar, e as duas têm os seus graus de dificuldade. Então, nenhuma das duas, nenhuma é melhor do que a outra. Aparentemente, tem-se a impressão de que a prova da riqueza seja melhor porque o indivíduo vai passar por ela sem essas dificuldades materiais e vai conseguir se dedicar a outro tipo de coisa, ao seu progresso espiritual, porque o material não vai ser uma urgência para ele, porque ele vai ter. Então,
que nesse caso a prova da riqueza daria mais chances ao indivíduo de desenvolver mais o seu lado espiritual, mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a prova da riqueza, a prova da pobreza, ela provoca as queixas contra a providência divina. E a prova da riqueza incita ao cometimento de excessos. Então, todas as duas provas têm o seu grau de dificuldade. E aí, vamos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 11, 12 e 13, que falam do emprego da fortuna. E o item 11 começa assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus justo e severo vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, à luxúria, ao poder. Todos os bens, dizem os espíritos, são emprestados, os bens materiais. E se não bem empregados, de seus donos serão cobrados. O que você fez com esses bens que eu te dei? Assim como o Senhor da parábola dos talentos cobra aos seus servidores o que fizeram com os talentos que ele deu. Da mesma forma vai ser cobrado. O que você fez? O que você gerou? Olha, você teve à sua disposição esses bens, mas o que você fez com eles? Foi só para o seu prazer? Foi só para a sua satisfação pessoal? Você viajou, deu festas, comprou roupas? Foi só isso que você fez? E pode ter feito ainda pior, pode ter humilhado com o poder que você tinha do dinheiro, porque o dinheiro traz junto consigo o poder. Quem tem dinheiro é sinônimo de quem tem poder. Quem tem dinheiro pode mais o quê? Pode comprar mais coisas, pode ter acesso livre a determinados ambientes, vai ser melhor tratado em determinados ambientes. Por quê? Porque o dinheiro é sinônimo desse poder, é o sinônimo de que compra tudo, que tudo pode. Mas todas as riquezas da terra, elas têm um objetivo, e um objetivo social, um objetivo muito maior. O rico, ele pode gerar empregos, ele pode não fazer só a sua fortuna ser essa fortuna que fica no banco gerando renda, para que ele viva dessa renda. Essa é uma forma egoísta de ter sua fortuna. O rico vai entrar no reino dos céus? Vai. Por que não entraria? Se todos somos filhos de Deus. O pobre, o miserável, ele entra no reino dos céus? Tem passe livre? Não.
Também não. Por quê? Porque nós entraremos no reino dos céus, né? Estaremos nesse estado do bem, de viver esse bem que a gente chama, né, do reino dos céus. Estar não é sentado ao lado de Deus, não é estar sentado no trono, escolher um lugar, ter um lugar reservado, não é isso. Mas o estar com a consciência tranquila daquele que fez o que podia, o que lhe foi permitido, tudo que lhe foi permitido fazer com os talentos que tinha, tanto pobre quanto rico. Aquele que multiplica o que tem, esse vai ser o bom servo, vai ser aquele que deu atenção para a necessidade do seu próximo, que ele viu que ele poderia dividir. Ele poderia dividir a fortuna que tinha de formas bem interessantes. Não só essa forma filantrópica da doação, como um alívio de consciência, ou para se isentar de determinados impostos, mas a doação para causas beneficentes da educação, da saúde, essas causas que vão gerar muitos benefícios para aqueles que têm necessidade de aliviar as suas dores, de adquirir mais instrução, mais conhecimento. O progresso, existe o progresso individual, mas existe esse progresso que nós podemos fazer, e o nosso progresso individual, mas nós podemos arrastar também. Junto conosco, quando estamos nesse trabalho de progresso, podemos arrastar multidões conosco também. Porque nós podemos fazer benefícios para o nosso entorno. Qual o melhor emprego da fortuna? Aqui a gente tem no Evangelho, qual o melhor emprego da fortuna? E aí diz assim: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bem empregar as riquezas. Então, amai-vos uns aos outros significa que você pode fazer bem para o outro que está próximo de você. O emprego da riqueza, a riqueza bem empregada, ela pode gerar empregos, ela pode permitir que outros indivíduos tenham mais saúde, que tenham maior instrução, maior e melhor instrução. Tem muitos campos em que o sujeito que administra uma fortuna, ele pode atuar. A riqueza não é um sinônimo só de poder, e um poder que humilha, mas é um poder que constrói. A riqueza,
ela traz consigo esse sinônimo de esse significado de poder, mas um poder que constrói, que deve construir, que precisa construir. Se eu só dou, se eu sou rico e só dou aquilo que é supérfluo para mim, eu não estou fazendo grande vantagem. Eu preciso ir além, eu preciso me arriscar. E vários se arriscam. Eu vou citar Zaqueu para Jesus. Zaqueu mostra Jesus. Eu já falei isso em uma outra ocasião, falo novamente que é um exemplo maravilhoso. Zaqueu emprega a sua fortuna dessa forma, gerando empregos para famílias ali das redondezas, porque havia muito desemprego, então ele atua na área de agricultura, criação de animais, e emprega vários homens e lhes paga salário para que eles possam sustentar as suas famílias. E aí Zaqueu se dispõe da metade dos seus bens, ele não se dispõe de todos os bens, porque é aquilo que ele administra e ele pode fazer gerar muito mais. E ele se dispõe da metade dos seus bens para ajudar, aí ele vai numa ação filantrópica para ajudar aqueles mais necessitados. Então, não era a esmola, somente a esmola daquele que precisava aliviar a sua consciência, mas ele tinha um entendimento já da boa nova e se interessava por aquilo que Jesus estava pregando, pelas palavras de Jesus. Ele se interessava por essas palavras e gostaria de viver dessa forma. E é o que ele passa a fazer. A ideia de servir ao outro é uma ideia muito inteligente, porque você faz com a sua riqueza que o mundo melhore. Mesmo nesse mundo, nesse planeta que ainda é de provas e expiações, o rico, aquele que administra uma fortuna, ele não precisa, né? O pobre não precisa viver sem o auxílio. Ele vem para passar por essa experiência. Mas o papel daquele outro, que é abastado, que é mais abastado, é tentar amenizar também o sofrimento daquele outro, daquele que vive sem nada. Então, nós temos alguns exemplos aí na atualidade, exemplos de grupos de milionários, por exemplo, nos Estados Unidos, que se organizam para ter esse tipo de ação, para fazer esse tipo de ação. E aí é um pessoal que tem um grupo que se chama WASH, WASH, que trata de... Eles vão em cima dessas necessidades básicas: água, saneamento e higiene. É uma sigla, né, que tem alguns milionários como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, entre outros.
e eles criaram esse grupo e tem como objetivo trabalhar em cima com ações de melhoria para países como países do Sudeste Asiático, da África subsaariana e por aí vai. São pessoas com muito dinheiro, gente de grandes fortunas, que fizeram um grupo, essas pessoas fizeram um grupo, se juntaram para empregar o dinheiro de uma forma adequada, porque é muito dinheiro, né? Eles têm grandes fortunas, têm muito dinheiro. Então, o que fazer com esse dinheiro? Porque chega um momento que a criatura, ela tem tanto dinheiro que ela percebe que as necessidades dela não são, né? Não estão, elas vão ficar, aquele dinheiro já supriu mais do que as necessidades deles. Então, eles pensaram o que fazer para resolver problemas assim aflitivos mesmo, coisas absurdas que acontecem em determinados lugares e que deixam as pessoas em absoluto estado de indigência. E aí eles atuam em vários países, em várias cidades, para fazer com que a vida de algumas pessoas melhore. Então eles investem o dinheiro nessas campanhas de melhoria da água, do ambiente sanitário, né, do saneamento e da higiene, dando condições humanas para outras pessoas que vivem nessas situações de miséria absoluta, viver, né, saírem dessa, dando condições delas saírem dessa situação de miséria absoluta e terem um tratamento e terem uma vida digna, e não essa vida que elas vêm levando ao longo do tempo. E o dinheiro serve para isso, para esse emprego. Então você vai minimizar a vida do outro. Você já ganha muito, você sabe administrar. Você sabe administrar, você consegue fazer uma geração maior ainda de dinheiro. Então, esse dinheiro vai ficar parado? Esse dinheiro você vai investir em quê? Para ter mais dinheiro para você? Uma parte desse dinheiro pode ser empregada, e muito bem empregada, na solução de problemas que são básicos para alguns que vivem em situações de miséria extrema. Então, essa é uma atitude em que os donos de grandes fortunas podem ter em benefício do mundo em que vivem, que lhes oferece tanta coisa, que frutificou para eles aquilo que eles souberam fazer, que eles conseguiram multiplicar esses talentos que tinham. Então é hora de você devolver. Então essas ações são como se fosse uma devolução para o mundo de todos esses benefícios que eles receberam.
E isso é muito interessante. É muito interessante abrir os olhos para isso. E aí viver uma vida destinada ao progresso, ao seu progresso e ajudando no progresso do outro. Porque se você tira o outro de uma situação infeliz, uma situação de miséria, você está ajudando o outro a progredir, a conseguir sair daquela situação de total carência, em que o indivíduo só pensa em se manter vivo. Como é que ele vai pensar em outras coisas? Ele precisa ter uma base de apoio, de relativo conforto, para que ele possa pensar em outros aspectos do seu progresso. Porque senão ele vai só ficar pensando em comer, em sobreviver, em sair daquele estado de miséria em que ele se encontra, sem ter ânimo, forças, saúde para viver outra situação. Então, quando ele encontra essa luz, ele vai ter oportunidade de crescer em outro sentido, conseguir ver outras coisas. Então, se esse homem depositário desses bens aqui na Terra, se esse espírito que está passando por essa prova da riqueza nesse momento, consegue entender o seu papel social, ele atinge outro nível. Ele já consegue ver, vislumbrar que pode passar por aquela prova com sucesso, porque é isso que se quer dele, que ele entenda que aqueles bens são temporários. Aqueles bens para ele são temporários, ele vai usufruir aqueles bens, principalmente se ele recebeu aquilo já, se não lutou para fazer essa fortuna, se ele já recebeu, se aquilo já foi uma herança, ele vai pensar, se ele pensar dessa forma, de que essa riqueza é um bem temporário, que a ele vai servir como um instrumento de progresso, ele vai ter bastante sucesso, vai passar por essa prova com louvor. Se ele conseguir aliviar a miséria, aquietar a fome, acolher, proteger do frio, se ele conseguir auxiliar, abrir caminhos para a instrução, para o emprego, para a geração de empregos, ele vai passar por essas provas, como já disse, com sucesso, entendendo de fato que ele pode ser o servidor fiel de Deus, entendendo a sua prova, fazendo da sua prova um
um bem não seu, mas um bem coletivo, fazendo da sua fortuna, perdão, um bem não seu, mas um bem coletivo, que ele administra com bastante inteligência e amor no seu coração. Então, minhas irmãs, meus irmãos, que nós possamos pensar que todos passamos por provas diferentes e que, se na atualidade não estamos na prova da riqueza, estamos do outro lado, que nós possamos compreender também como é para o outro que tem muito a dificuldade de se manter nessa prova sem sucumbir. Assim como a do pobre, não sucumbir às queixas, à lastimação, né? E buscar viver, servir a Deus e não ao dinheiro e ao poder. Então, que possamos entender que essas provas, elas são difíceis tanto para um quanto para outro, e que a fortuna, muitas fortunas, elas estão sendo bem empregadas e auxiliando muitos a sair das situações mais precárias que existem por aí. Então, que possamos mais uma vez entrar em oração e agradecer nesse momento a Jesus por essa bendita oportunidade de termos estudado mais uma vez o Evangelho à luz do Espiritismo. Mestre Jesus, Deus nosso Pai, agradecemos por esta bendita oportunidade e queremos levar para os nossos lares o amor, a paz que reinou neste momento, durante esse nosso encontro. Que assim seja. Uma boa noite. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!